Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Poupar. Este é o podcast da DEC Proteste que lhe traz dicas de poupança. E para este episódio trazemos dicas para poupar no IRS do próximo ano. Porquê no próximo ano? Porque o IRS diz respeito às despesas e aos rendimentos do ano anterior. Para este episódio temos aqui connosco a Magda Canas, que é especialista da DEC Proteste em temas fiscais e que nos vai trazer já dicas e algumas contas que podemos fazer para poupar no próximo ano. Começamos, Magda, pelos trabalhadores por conta de outrem. Pelos trabalhadores por conta de outrem, sendo que o mais importante é, desde logo, confirmar junto da entidade patronal de que forma é que consta o agregado familiar. Ou seja, se nasceu um filho, se um filho deixou de ser dependente, se por acaso algum dependente passou a ser portador de alguma deficiência que seja fiscalmente relevante, então será relevante atualizar essa informação junto da entidade patronal. De notar também que, em relação à comunicação das deficiências à autoridade tributária, elas não são automáticas, ou seja, o contribuinte deve dirigir-se a um serviço de finanças ou apresentar no site, no portal, na área pessoal do portal das finanças, essa informação, na área de cidadãos e entregar declaração, para que essa informação passe a estar atualizada junto da autoridade tributária. Portanto, estes são passos importantes sempre que há alguma alteração no contexto familiar que possa impactar no IRS do ano corrente. E já que falamos de agregado familiar, há também que atualizá-lo. É importante atualizá-lo, sim, até ao dia 15 de fevereiro de cada ano, se não houver um adiamento, que por vezes acontece fruto de coincidir com um fim de semana, um feriado. Esta atualização é importante a todo o tempo, ou seja, a partir do momento em que, como há pouco falávamos, ocorra o nascimento de um filho, uma viuvez, um divórcio ou qualquer outra circunstância que altere substancialmente o contexto do agregado familiar, essas alterações devem ser comunicadas à autoridade tributária. Nunca se deve deixar passar o dia 15 de fevereiro, naturalmente, mas se, porventura, se deixar passar o dia 15 de fevereiro, na declaração de IRS que se apresenta a partir do dia 1 de abril, portanto, estamos em 2024, quando em 2025 se estiver a apresentar a declaração de IRS deste ano, o que se pode fazer então é incluir essa informação de modo manual. Muito bem. Então, vamos a contas. Depois, para termos a possibilidade de haver algumas poupanças para algumas famílias, poderá fazer sentido fazer um PPR, mas não vale a pena para todos. Não vale a pena para todos, efetivamente, e vale tanto mais a pena, diria, quanto mais jovens são os investidores. No máximo, aquilo que se pode beneficiar do investimento, em termos de IRS, bem entendido, aquilo que se pode beneficiar do investimento num PPR atinge os 400 euros. No entanto, estamos aqui a falar para contribuintes até aos 35 anos. Se estivermos a falar de contribuintes entre os 35 e os 50 anos, este benefício será então reduzido para 350 euros e, se por acaso já estivermos a falar de contribuintes acima dos 50 anos, este benefício reduz-se então para os 300 euros. É importante também mencionar que, para estas contas, importa considerar as deduções, ou seja, as deduções terão que ser subtraídas, no fundo, a este benefício. Pois, lá está, por isso não vale a pena para todos, só vale a pena para todos. Quem tem um teto que permita aproveitar esse benefício fiscal. Precisamente. Correto? Ora bem, temos também algumas aplicações que dão juros, como os certificados de aforro, como os depósitos a prazo. Nesse caso, Magda, que recomendação é que podes trazer? O englobamento é vantajoso para toda a gente ou nem toda a gente pode fazê-lo? Nem toda a gente pode fazê-lo, ou seja, há situações em que de facto não é mesmo possível sequer fazer o englobamento, e estamos aqui a falar de contribuintes acima do último escalão, portanto pessoas que de facto ofiram rendimentos mais substanciais. No entanto, pode ser vantajoso e ele é opcional, ou seja, fazer ou não fazer englobamento, apesar de tudo, é uma decisão do próprio contribuinte. Então, estamos aqui a falar principalmente para os contribuintes cujos rendimentos sejam mais reduzidos, ou seja, até no limite, contribuintes que estejam isentos de apresentar IRS também poderão ser visados por esta possibilidade, ou beneficiar desta possibilidade de englobar. Quando falamos em englobamento, podemos dizer que é, no fundo, a decisão do contribuinte de juntar
os rendimentos que são produto, os juros de aplicações financeiras, aos restantes rendimentos que esse contribuinte tiver oferido nesse ano. Para muitos contribuintes, ou seja, aqueles cuja taxa de IRS não exceda os 28%, e lembro que temos 3 escalões abaixo dos 28%, poderá ser então vantajoso englobar. Este englobamento, a opção faz na própria declaração de IRS, ou seja, se estivermos a falar, por exemplo, de depósitos a prazo, se o banco emitirá uma declaração de onde constam então as retenções, a retenção e os juros auferidos. Se estivermos a falar de certificados de aforro, então essa declaração será emitida pelos CTT. Obtém-se essa declaração e, de acordo com os dados que constarem dessa declaração, vai-se fazer a simulação com englobamento e sem englobamento. Se, por acaso, o reembolso for superior ou até se passar a existir, naqueles casos em que nem sequer existisse, com a opção de englobamento, essa será a vantagem, será a opção mais vantajosa para os contribuintes. O contribuinte deve optar então pelo englobamento se, somando os seus rendimentos, se estiver aos juros que recebeu nesse ano, então se valer a pena no IRS, esta pode ser uma solução para muitos contribuintes que tenham depósitos a prazo, certificados de aforro ou outras aplicações que deem algum rendimento de juros durante o ano. Estamos então a falar para contribuintes com baixos rendimentos, mas depois, para todos, há contas que se podem fazer no dia-a-dia e estamos a falar de validação de faturas com um número de contribuinte. Do que é que nos podemos estar a esquecer, Magda? É extremamente importante a questão de validação das faturas. E a questão da validação das faturas não é só demonstrativa da cidadania fiscal de que todos os consumidores devem exercer no seu dia-a-dia, como também é importante para efeitos de deduções. Ou seja, as faturas corretamente inseridas e corretamente validadas no portal e-fatura são aquelas que são consideradas para efeitos de IRS. Porventura, o consumidor, o contribuinte, se esquecer de validar uma determinada fatura, então essa será desconsiderada para efeitos de IRS, mesmo que a categoria onde ela eventualmente fosse enquadrada fosse aceite e ainda houvesse margem para aceitar. O prazo normal para a validação das faturas é então o dia 25 de fevereiro. No entanto, aquilo que a DEC Proteste aconselha é que se vá fazendo esse trabalho ao longo do ano. Pelo menos uma vez por mês, uma visita ao portal e-fatura, de maneira a confirmar e validar as faturas, será então aquilo que é desejável para que não se corra o risco de, depois de 25 de fevereiro, estas faturas virem a cair no vazio. Ou então, nos últimos dias, muita gente estar ali a ter que validar e ainda tem uma outra vantagem, Ana, que é a questão do sorteio da fatura da sorte, porque só estas faturas é que poderão entrar nesse sorteio e, apesar de tudo, pode trazer frutos na ordem dos 35 mil euros. Quando ele estiver ativo, às vezes está suspenso, mas neste momento está suspenso, mas quando estiver ativo, a fatura da sorte também é outro benefício em cima da validação de faturas. Sim. Mas de que algumas despesas, nem toda a gente se lembra de que algumas despesas podem ser dedutíveis no IRS. Toda a gente se lembra dos clássicos da saúde, da educação, das rendas da casa, em alguns casos, do crédito à habitação, para contratos anteriores a 2011, mas há outras faturas que também podem ser dedutíveis no IRS. E isto na parte respeitante ao IVA dessas mesmas faturas. E estamos aqui a falar de faturas com veterinários, por exemplo, cuidados veterinários, ou com publicações periódicas, se é assinante de um jornal ou uma revista, esses montantes podem ser considerados para efeitos de IRS. Transportes públicos, passes sociais, cabeleireiros, esteticistas, são algumas das faturas, reparação de automóveis ou de motociclos, são algumas das faturas que podem ser consideradas para efeitos de IRS e se nós temos esse benefício, de facto não o devemos deixar passar. Porque não aproveitá-lo, não é? Porque não aproveitá-lo. Podem parecer cêntimos, mas grão a grão, já diz o ditado, enche a galinha ao papo. Na hora de preencher o IRS, Magda, simular é a palavra de ordem. Sempre simular, e aqui já falámos do englobamento como um bom exemplo em que é necessário fazer a simulação, porque só simulando os dois cenários com e sem englobamento é que teremos o resultado comparativo se vale a pena ou não.
mas também em relação à tributação conjunta ou separada, por exemplo. Simular é extremamente importante para perceber se um contribuinte que está indeciso se há de apresentar o IRS com o seu marido ou com a sua mulher, o seu companheiro, ainda não tomou essa decisão, só simulando é que vai poder chegar a uma decisão consciente de que vale ou não a pena entregar em conjunto. Se valer mais a pena entregar em conjunto, então essa deve ser a opção. Se, ao contrário, for mais vantajoso apresentar individualmente, podem fazê-lo porque não existe obstáculo legal a que o façam. Mesmo para quem tem IRS automático, há sempre a possibilidade de simular, se não sendo automático, seria mais vantajoso. E não só a possibilidade, como aquilo que é desejável fazer. A simulação é aplicável a todos os casos e em qualquer circunstância. Simular todas as opções para ver qual delas é mais vantajosa e depois, claro que sim, optar por essa. Muito obrigada, Magda. São boas dicas para começarmos todos a fazer contas e preparar o IRS do próximo ano, até para evitar algumas surpresas desagradáveis que podem ser caras. Claro que cada agregado familiar terá que agora adaptar todas estas dicas à sua realidade, à realidade da sua família e à realidade que vive no dia-a-dia, com as despesas que faz e com os rendimentos que tem. Esperemos que aproveite bem todas estas dicas, estas recomendações são para si, porque saber é poder. Até à próxima.